Vamos iniciar mais uma semana de aula e nessa segunda-feira iremos trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Então, organize o material, encontre o local adequado para seus estudos. Na aula de hoje, de língua portuguesa, iremos trabalhar análise linguística semiótica, gramática, verbo de ação. Aula do dia 14/12/2020, uma segunda-feira. E o que vamos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos reconhecer e empregar corretamente verbos de ação. Então, vamos lá. Antes de iniciar nossa aula, vocês têm que prestar bem atenção sobre os conceitos que vamos usar em relação aos verbos durante esse conteúdo. Então, nessa primeira etapa do nosso trabalho, nós teremos como foco o desenvolvimento do conceito de verbos que exprime ação. E esse conceito está associado ao substantivo. Então, veja nesses exemplos apresentados. Varredor, o que o varredor faz? Varre. O cantor canta. O desenhista desenha. Então, essas são as ações que esse substantivo realizam. É importante lembrar que os substantivos eles podem nomear seres, lugares, sentimentos e ações. Identificar a ação presente em algum substantivo ajuda a entender a ideia de ação do verbo. Então, sempre que nós iremos trabalhar o verbo, iremos trabalhar associando ao substantivo, ou seja, a ação que determinado substantivo faz vai ser o verbo. Para falar e escrever melhor, sempre nós temos que usar a questão gramatical corretamente. E hoje estaremos trabalhando o verbo de ação. Então, observe essas imagens e escreva o nome do esporte que as crianças praticam. Então, a primeira criança, o que ela faz? Nada. A segunda, corre. A terceira, surfa. Então, essas palavrinhas que está representando o que as crianças praticam, nós vamos chamar de verbo de ação. Essas palavras são adjetivos, substantivos ou artigos. O que a criança fazem na prática desses esportes? Natação, o menino. Corrida, o menino. E surf, a menina. As palavras que você usou para mostrar o que as crianças fazem são verbos, ou seja, os verbos de ações. Então, verbo é uma palavra que indica ação, estudo de um ser ou fenômeno da natureza. Agora, você irá estudar apenas o verbo de ação. Então, nesse primeiro momento, nós iremos estudar somente o verbo de ação. Ou seja, estado e o fenômeno da natureza iremos estudar depois. Exemplo, nadar, ela nada. Correr, eles correm. Esquiar, ele esquia. Sonhar, eu sonho. Dormir, você dorme. Então, observem que cada ação do substantivo é o verbo. Então, ação é movimento, capacidade de mover-se, de agir, de executar alguma coisa. Na questão 2, vocês vão escrever o verbo que indica a ação de cada criança. Então, observem aí qual a ação que cada criança está realizando. A primeira, a segunda. Então, essas palavrinhas que vocês vão colocar aí são as ações, ou seja, o verbo. Na questão 3, vocês irão completar as frases usando os verbos de ação do quadro. Então, no quadro, nós temos os verbos de ação. Late, muge, zumbi, mia, coacha, relincha, carcareja e criquila. Quem é que faz essas ações? Coloquem no local adequado. E na questão 4, vocês vão escrever uma frase para cada um desses verbos. Então, nós temos aí o verbo brinca. Brinca. Vocês vão escrever uma frase utilizando este verbo, esta ação. E na segunda palavra é a palavra fala. Então, vamos aqui na esquina da poesia. Na esquina da poesia fala o seguinte:
Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Basta a tia eu pedir que me cante uma canção, que ela vira batatinha e me põe no coração. É um poema de Ziraldo, de Batatinha em Poesia, quando nasce. Então, queridas crianças, de acordo com as explicações, vocês irão responder as questões das páginas 160 a 162. Nossa aula fica por aqui. Fique em casa, se possível. Até a próxima aula e um grande abraço da professora Marlene Feitosa.